Bem-vindos ao podcast GPS Jurídico. Hoje um tema super bacana, Vozes da Resistência, Lei Maria da Penha em Foco. A nossa convidada especial de hoje, super especial, Alexandra Manuel Garcia. Ela é advogada, professora, especialista em direito de família e mentora em carreiras jurídicas. Alexandra, é um prazer te receber aqui. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e falar desse tema, que esse tema é muito caro, mas as pessoas ainda acham que é modinha, né? Então eu falo, às vezes quando a gente vai falar de março, né, o mês da mulher, a pessoa, lá vem esse tema novamente. Não, mas esse tema tem que ser falado até que cesse a violência contra a mulher em todos os âmbitos. A Constituição Federal, você sabe muito bem disso, melhor que eu, no artigo 3º, ela diz que um dos objetivos do Brasil é cessar o preconceito em razão de sexo, origem, cor ou qualquer outra forma de discriminação. Além disso, o artigo 5º, Direito Fundamental, diz que a lei vai punir qualquer forma de atentado e discriminação. E pensando nisso, surgiu uma lei, a Lei Maria da Penha. 2006, não foi? 2006. Como começou tudo isso? Na realidade, o Brasil foi condenado pela Corte Americana, né, em razão de várias violações de direitos humanos, Sim. e uma delas em razão da Maria da Penha, né? Que a Maria da Penha Uma pessoa. é uma pessoa. Maria da Penha Fernandes, uma mulher. E aí eu quero deixar bem claro que é uma mulher branca, né, que tem graduação, né, que tá lá na classe AA, e a gente tem que deixar isso bem claro, porque as pessoas falam da violência achando que ela só acontece com mulheres da periferia e mulheres negras. Esse é o índice maior de violência. Mas nós estamos falando de Maria da Penha, né? Maria da Penha Fernandes, ela sofreu um atentado do marido e ela teve uma violação do Estado. Por quê? Porque a primeira condenação dele, ele saiu, né, andando normal, como se nada tivesse acontecido. O processo dela demorou mais de 8 anos para ser julgado novamente, num segundo julgamento. Foi anulado e teve um terceiro julgamento. Então, ela teve aí uma violência institucional. Que hoje, em 2024, nós temos uma lei que fale sobre a violência institucional, né, que é o Estado, através dos seus órgãos, que também chancela essa violência. Mas lá atrás não tínhamos isso. E ela escreveu um livro, e esse livro foi parar na Corte Americana. E aí o Brasil foi, então, né, submetido a teve vários ofícios. Um deles era para fazer uma lei para coibir a violência contra a mulher. Então, tem que deixar essa situação bem dita em razão de que não é que o Brasil foi bonzinho e fez uma lei para proteger a mulher. Não, ele foi condenado e uma das condenações era fazer uma lei para coibir a violência contra a mulher. Primeiro, mudaram o artigo 129, inserindo o parágrafo 9º, falando de violência que acontecesse nas relações domésticas, né? E aí essa é a lei do Mário da Penha, que as pessoas falam, o Zé da Penha, que as pessoas queiram falar, né? Que é utilizando esse artigo, que diz que sim, que a lesão corporal, que ocorra dentro de ambientes domésticos, vai ter uma pena. Só que não era isso, não era esse o sentido do que a Corte Americana tinha falado. Era uma lei específica. E por que uma lei específica? Homem morre do quê? De acidente de carro, né, de disputa de tráfico. Briga na rua, tá vendo que os índices de morte de homem é muito maior que de mulher na rua. Na rua, briga, né? Na porrada. Isso, na porrada, né? Na violência de trânsito, no futebol, tem outras situações. A mulher morre dentro de casa. Aonde você está, o seu lar, a sua casa, é onde você busca a sua proteção. Né? Então, é por isso que teve uma lei que protege a mulher. E essa lei, ela só foi considerada constitucional 6 anos depois, né? Porque houve uma resistência, e eu acho que ainda há uma resistência. Pode ser uma resistência velada, mas houve lá atrás uma resistência dos órgãos, principalmente judiciário, delegados, promotores, né, e magistrados, em aplicar. Porque eles consideravam que o artigo 5º diz que homens e mulheres são iguais e não poderia ter uma lei para as mulheres. E aí teve que ter, né, toda essa situação. E em 2012, ela foi considerada constitucional. Isso que eu ia falar. Houve tanta resistência que chegou uma ação no Supremo chamada ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, 19 o número dela, quem quiser pesquisar, e os alunos podem pesquisar, muito bem fundamentado, os ministros, um julgamento escorreito, lindo, né, o julgamento, declararam que a lei é constitucional, ou seja, tem que ser aplicada, não tem essa de alguns juízes entenderem que não, outros entenderem que sim, tem que ser aplicada. E os fundamentos principais, né, Lê, foram o princípio da isonomia, a proteção da família, porque a entidade familiar tem que ser protegida e está protegida na Constituição. Exatamente. E além disso, a gente tem na história do país ações afirmativas em proteção de direitos de vulneráveis. Temos proteção de menores, adolescentes, idosos, deficientes, consumidor e aí a mulher. É por aí, né? E essa ação afirmativa, a Lei Maria da Penha, ela vai durar até que a violência cesse. Porém, a gente está muito longe disso. Isso. Muito pelo contrário, né? E a lei, eu falo assim, ela é autoexplicativa. Não precisa de muitas situações, né?
As pessoas falam assim, mas a lei não pode ser... Eu posso pedir uma medida protetiva para o homem? Não, você pode pedir uma cautelar criminal, lá nas questões das cautelares, né? A medida protetiva, a Lei Maria da Penha, ela tem um único sujeito, a mulher. E o próprio artigo fala, o primeiro, segundo e terceiro dá o conceito para quem é. Então a gente não precisa de muito, eu falo, não precisa de muita interpretação, é fazer a leitura da lei, que ela é muito explicativa. Olha, esse conceito nem está no nosso roteiro aqui, mas esse conceito de mulher é muito amplo hoje, né? Sim. Porque tem a comunidade LGBTQIA+, Sim. tem as mulheres trans, Sim. Tudo isso está protegido. Tudo está protegido. Tem alguma Está coisa especial protegido, aí? o STJ já entendeu que pode ser aplicado para as mulheres que entendem, né, se identificam como mulher, elas podem pedir, sim, a Lei Maria da Penha para elas, a medida protetiva para elas. A mesma proteção. A mesma proteção, exatamente. E essa lei leva a Maria da Penha por conta da Maria da Penha Fernandes. Né, foi uma homenagem para ela, do que aconteceu com ela. A gente teve umas questões governamentais para querer destituir, né, dizendo que não aconteceu isso com ela, Sim. mas aconteceu. Nós temos aí, né, o processo, tudo que ela passou. Ela sofreu uma tentativa de não é feminicídio na época, era um homicídio, né? E depois ela saiu, ficou 4 meses internada, ela voltou para casa, foi tentado novamente, dessa vez aí, de uma forma mais cruel, com cárcere privado, impedindo, inclusive, o tratamento médico da época, né? Se você pesquisar esse nome no Google, vai vir a imagem de uma cadeirante. Ela ficou cadeirante, né? Ela ficou. A primeira... Tetraplégica, paraplégica. Paraplégica, no primeiro atentado. E no segundo, ela foi, né, teve uma tentativa, ele utilizou de eletrocutá-la no banheiro, na hora que ela foi tomar banho. Olha, mas aqui entre nós, né, tem um babado forte aqui, que é o seguinte. Mulher apanha, às vezes, muitas vezes, ou briga, o cara ofende, porque não é só agressão, né? A gente vai daqui a pouco falar disso. Vários tipos de violência. Ela sofre algum tipo de violência ali na relação doméstica com o marido. E daqui a pouco eles vão assistir TV, tomam um vinho e tudo fica bem de novo. E ela quer perdoar. Como que é isso? Bom, dá pra perdoar? Vamos lá. Primeiro, por que a mulher volta? Porque ela tem 2 questões. Ou uma questão de dependência financeira do agressor. E aí ela tem filhos, ela não trabalha, elas muitas vezes não têm a rede de apoio, sim, porque é muito complexo essa situação. Às vezes a própria família, ela não oferece essa rede de apoio para essa mulher. O entorno social dela também não acredita nela. Né? E a gente tem na nossa história, e aí eu vou lá para as questões religiosas, né? Desde que Adão foi submetido a comer o fruto, quando Deus perguntou para ele, né? Por que você fez isso? Ele falou assim, foi ela que me falou para eu fazer. Me coagiu, né? Ela que fez, né? Nas minhas palestras eu tenho uma imagem dele olhando para Deus e falando, foi ela. Então o que aconteceu? A culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Então as pessoas, os familiares, o entorno familiar, a mãe, numa cultura, né, as pessoas mais de outra geração, vai dizer para ela, mas o que você fez para deixar ele nervoso? Né? O que você tem que ser sábia, você tem que, né, acalmar, não é assim que fala? Mas tá errado. Então ela tem uma dependência financeira. Quando não, ela tem uma dependência emocional, que é muito mais grave. E a dependência emocional da mulher vítima, ela é igual dependência química de cocaína, porque é a mesma adrenalina, né, que é liberada. Então é químico a situação. Ela não consegue, ela precisa de tratamento, e muitas vezes tratamento psiquiátrico, não só o psicológico, precisa de medicação. E existe 2 questões, né? A síndrome da mulher maltratada, que é a mulher, que o pessoal fala no popular, a mulher de malandro, porque ela gosta, né? Não, ela não gosta, ninguém gosta de ser maltratado, mas ela se acostumou em ser maltratada. Então, tem essa síndrome da mulher maltratada, e também as mulheres sofrem de depressão, crise do pânico. Aí isso é assintomático, vai vir para elas vão sentir essa situação, né? Vai sintomatizar toda essa, não é assintomático, é sintomatizar Sim. toda essa dor, de alguma forma. Então, quando a gente vê uma mulher sofrendo e ela volta, a gente não pode julgar. Porque a gente não está nesse momento, ela está ainda dentro do ciclo de violência. E o que é o ciclo de violência? Tem a fase de tensão, ela sabe que vai acontecer alguma coisa, daí tem a agressão e tem a lua de mel. É o vinho, é o presente. Aí eu costumo dizer assim que o prêmio da lua de mel depende da classe social. Se você é da classe social AA, porque existe mulheres diretoras de grandes empresas que sofrem esse tipo de violência, elas ganham uma viagem para Paris, uma bolsa muito cara. Na periferia, elas vão tomar uma cerveja na esquina ou um cachorro quente com os filhos. Shopping. Exatamente. É o prêmio no final. Entendi. Entendeu? Então, mas é igual. O ciclo de violência, ele é igual. E a violência, ela é democrática. Ela pega todos os anos. Muito interessante sua fala, porque no julgamento do Supremo faltou esse contexto. Faltou. Os ministros não trabalharam esse aspecto. Eles ficaram discutindo a representação ou não na ação incondicionada ali. Aí falando de forma técnica. Isso, agora vamos trazer. Vamos trazer o âmbito psicológico, vamos falar da forma técnica. Na forma técnica, houve um tempo
que era possível elas fazerem o boletim de ocorrência e depois ir lá e desistir do boletim de ocorrência. E ainda tinha a questão de que elas tinham 6 meses para representação daquela situação. Antes da Lei Maria da Penha, para deixar aqui bem claro, as mulheres iam fazer esse boletim de ocorrência. E o que acontecia? Se não, era uma lesão, era tratado como crime comum, uma lesão corporal comum. E muitas das vezes elas iam com os seus agressores no dia para ser ouvido na delegacia. Quer dizer, naquele momento ela já ia lá e falava, eu desisti. Então falava ali. Você tem que retirar a queixa. Né? E as mulheres e esses agressores, eles pagavam uma cesta básica, era no máximo que dava. Muitas das pessoas acreditam que é assim ainda. Não é mais. Não tem mais as penas alternativas, não pode pagar cesta básica, serviço comunitário, não. É crime, né, considerado, não é crime comum, é específico. Sim. E elas podem se retratar, mas somente perante o juiz e o promotor. Por quê? Muitas das vezes elas estão coagidas. E elas vão se retratar longe do agressor. Ele não vai estar na mesma sala. Então, nesse momento que ela quer se retratar, elas podem falar, tô sendo ameaçada, ele tá lá fora me esperando e já aconteceu, já estive com vítimas que chegou lá na hora, falou pro juiz, porque o promotor ele vai perguntar. Ou se não, vai até o cartório, faz uma carta de próprio punho, né, e fala, olha, não quero mais, tá? A retratação eu quero fazer. Mas dependendo do Cartório crime... de notas. Não, cartório, eu falo do fórum. Do fórum. Quando elas não estão assistidas de advogados, né? Porque pode fazer medida protetiva sem estar assistida de advogado. Elas vão até o fórum e no próprio cartório ali, criminal, falam que elas não querem mais dar andamento. Mas dependendo do que foi que aconteceu com elas, o crime pode continuar. Independente da vontade dela. Independente da vontade dela. Tá? Se ela perdoa, fica só no coração. O processo não vai. Ela pode estar com o agressor, continuar morando com o agressor, não vai ter, mas ele vai continuar respondendo o crime. Então, Perfeito. tentativa de feminicídio, uma lesão corporal muito mais grave, né, violência direta, né, física com ela. E ela vai perdoar ela. Mas a justiça pode não perdoar e vai continuar. Já vi vários. Perfeito, Ale. Em relação à violência que você está falando aí, né? Como a gente já falou, tem vários tipos de violência. Violência, né, concreta, material ali no corpo, física, a violência psicológica. Quais são as possibilidades de violência que ela pode sofrer para ter um enquadramento na Maria da Penha? O artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele dá um rol exemplificativo de violência de 5 tipos. Então, violência física é aquela que, se você jogar no Google agora e colocar violência contra a mulher ou violência doméstica, vai aparecer uma mulher com um rosto roxo. Isso. Né? Como no popular, o soco na cara. Aquilo que você vê. Mas também, impedir que uma mulher faça um tratamento médico também é uma forma de violência física. Está enquadrada na violência física. Tá? Eu faço um trabalho de escuta ativa, que é só escutar a mulher quando ela não quer denunciar, mas ela quer desabafar e ela não consegue, né, ninguém para conversar, porque a amiga vai julgar, a família vai julgar. Quase um psicólogo. Isso, a gente só escuta. A gente tem um grupo de mulheres que a gente sai para tomar um café e escuta aquela mulher desabafar. E uma das mulheres que nós ouvimos há uns 4, 5 anos atrás era exatamente sobre isso. Ela era impedida de fazer um tratamento de uma doença sexualmente transmissível, que claro que ela, né, foi do agressor, isso também é um dado, né, que as mulheres têm, e ele impedia. E como ele era um pastor muito conhecido, quando ela tinha as crises, né, da doença dela, ele falava, coitada, ela tem uma doença autoimune. E ele não deixava ela fazer o tratamento, em razão de que as pessoas saberiam que era com ele a situação. Então vejo que as mulheres, elas estão muito vulneráveis, inclusive nessa situação médica. Então isso é enquadrado como uma violência física. A violência psicológica, ao meu ver, é uma das formas de violências mais cruéis que a gente pode ter. Porque ele vai minando, ele vai tirando a autonomia dessa mulher. Então, quando ele conheceu, ela pintava a unha de vermelho, ela usava a roupa dela, ela trabalhava, ela frequentava vários ambientes, né? E, de repente, ele vai tirando tudo isso dela. Ele vai isolando essa mulher, vai dizendo para ela que ela não tem mais autonomia e nem poder sobre o próprio corpo. Então, ela não pode mais pintar a unha, não pode cortar o cabelo, né? Não pode mais estar com os familiares e amigos, é obrigada a pedir demissão no emprego, e ele fica ali no autocontrole. Fora que, né, perseguição contumaz, que hoje agora a gente tem o stalker, que é uma das, né, que foi em 2021 alterou a lei para incluir essa perseguição como crime. A violência psicológica também hoje é tratada como crime. Antes ela era lá dizendo que existia na lei essa violência psicológica. Aí eu quero deixar claro que a Lei Maria da Penha não tipifica crime. O único tipificação que tem é o do descumprimento. Tudo que vai acontecer na lei, na Lei Maria da Penha, vai virar lá depois no Código Penal normal, né? O crime que tá lá. Hoje, violência psicológica é tipificado como crime, tem pena para isso. Então, essa questão da violência psicológica, as mulheres aí vão desenvolver várias síndromes, né? Como depressão, inclusive o suicídio.
elas são levadas ao suicídio porque elas têm vergonha do que está acontecendo e não têm autonomia, não é mais dona dela. Depois tem a violência patrimonial e dentro da violência contra a mulher patrimonial a gente tem 2 viés. Nós temos aquele que vai agredir, vai praticar todo esse tipo de violência, fica com o dinheiro, faz a administração do dinheiro dessa mulher, mas também tem aquele do estelionato amoroso, que também é uma violência. Ele começa a namorar com essa mulher, ele começa, né? Vou contar aqui um caso. Não meu, mas é de uma das mulheres que a gente escutou. Uma médica, né, PhD no que ela faz. Ela conheceu um rapaz nos aplicativos, né, de relacionamento, começou a namorar com ele. E ela tinha que dar uma aula fora do país, ela ia ficar 15 dias fora. E ele falou, ai, que pena, faz exatamente nos dias que o meu apartamento vai estar em reforma. Ai, pensei em ficar com você no seu apartamento. Daí ela falou, ai, não, vou deixar a chave pra você, então você fica lá. E ele falou pra ela, ai, mas será que não vai dar problema? Não é melhor você colocar eu como morador? Aí ela foi, né, e manipulou toda a história, colocou ele como morador. Quando ela voltou, ele tinha feito uma mudança da casa dela. Não tinha nada, ele levou tudo. De sapato, roupa, tudo. Ela chegou e falou assim pro porteiro, mas viu, o que aconteceu? Ele falou, ué, a senhora não mudou? A senhora pediu uma autorização de mudança? Faz uns 3 dias que a mudança foi embora. Então, existe 2 tipos. Fora a sexotorção, que é fazer, né, foto de nudes, gravar relação sexual e depois dizer que vai compartilhar. E tudo mais, né? Aliás, compartilhar nudes, que seja de dentro de um relacionamento, aumenta a pena. Se tiver uma questão de relacionamento íntimo, de afeto, seja no cônjuge, o companheiro, ou apenas no namoro, a pena é aumentada em mais 1/3. Gravíssimo, né? A violência moral, ela é um pouco confundida com a violência psicológica, né? Mas ela continua sendo, é uma questão de injúria, difamação, calúnia. Por exemplo, dizer, a mulher chega em casa e fala, olha, eu fui promovida no trabalho. E ele fala, você é burra, como que você foi promovida? No mínimo você tá saindo com seu chefe, né? E sempre tem, você tá me traindo, você tem outro caso, e esse tipo de coisa, a violência moral. E a violência sexual, que muitas pessoas não falam, mas o estupro marital. Dizer não, também casado, e forçar uma relação sexual é estupro. Então, também a gente vai ter essas violências. Impedir que a mulher faça o tratamento na gravidez, praticar o aborto, né, provocar um aborto, fazer que ela participe de sessões, né, de orgia e tudo mais. E a gente tem aquela francesa, né, que foi notícia há uns 15 dias, que era dopada e o marido, né, disponibilizava pro grupo, né? Isso é uma forma de violência sexual. Essas são as que estão lá de rol exemplificativo. Aí a gente vai ter violência institucional, violência processual, e é importante a gente falar da violência processual, se utilizar do mecanismo judicial para perpetuar a violência que já acontecia, como, por exemplo, entrar com uma negatória de paternidade, sabendo que é o pai, só para, né, gerar, não pagar a pensão alimentícia, escrever no processo, aí eu digo, né, para vocês que estão aí, tomar cuidado com a questão do lawfare de gênero, que hoje, né, é uma infração ética, como, por exemplo, escrever na peça que a mulher é louca, desequilibrada, é mentirosa. Eu tenho um caso que a pessoa escreveu que a mulher era porca porque ela não sabia sequer fazer um arroz. Isso não modifica nada numa questão de guarda, né? Já se foi-se o tempo de diminuir a mulher para que ela perdesse os direitos com os filhos. Isso não existe. Tá? Então, deixar bem claro aqui, lawfare de gênero, quem não sabe vai procurar, porque tá dando infração ética. É um tipo de violência que não chega nesse grau, mas também é uma violência, que eu até escrevi com o Júlio sobre isso, o Júlio Ballerini. Sim. Que é uma interrupt, né? Sim. Que é o homem ficar interrompendo a mulher nas sessões, nas reuniões, principalmente jurídicas, nos tribunais, né? No STF tem muito disso. Tem. A mulher começa a falar, e aí eles falam, doutora, e aí começa a falar em cima. Isso. De repente tá falando em cima e suprimiu a voz da mulher. Porque a gente não tinha voz, né? E agora a gente tá ocupando lugares. E ele explicou a forma. Isso é um machismo estrutural. Como é que ele nos faz? É embutido, né? Fica quieto. De um jeito sutil, falando por cima. Não, tem gente que manda calar a boca. Tem gente que manda. Exato. Mas aí eu já presenciei várias situações e eu falo, posso terminar? Eu vou concluir, depois você fala. Então tem que deixar... É difícil. Eu, quando estou trabalhando com jovens advogadas, é difícil colocar para elas essa situação que elas vão ouvir. Porque muitas das vezes você está numa audiência, você é a única mulher da sala. E aí existe o brinco, né? Os pavão abrem, né? Eu que vou falar, eu que vou fazer. Então você tem uma questão de comportamento. Precisa mudar o comportamento. Precisa se impor, senão... Você fala de machismo estrutural, né? Aquela questão do essa de Queiroz, do primo Basílio. Sim. A Luísa, ela traiu o marido, Jorge, eu acho, com o Basílio, que é primo dela. O marido descobriu, matou a Luzia, né? A Maria da Penha e os alunos tendo que estudar isso pro vestibular, ou seja, incutindo isso na mente das crianças, dos adolescentes, para entrar na faculdade, como condição para entrar numa boa faculdade no Brasil. Isso é um machismo estrutural, né? Tipo, a possibilidade de você criar uma ideia de que se sua mulher te trair, você pode matar. Sim.
tá aí, né? Tá aí. E isso veio... E tem várias obras, né? Tem várias obras. Nós vamos ter, na literatura brasileira e até internacional, a gente vai ter várias obras sobre isso. E a gente precisa romper com esse estereótipo. E aí, assim, continuando, quais são as principais medidas protetivas previstas nessa lei em proteção da mulher? No artigo 22, vai trazer, né, o rol das medidas, também de forma exemplificativa, porque pode o juiz determinar outras medidas além do que já está lá. Mas a costumeira é afastamento do agressor do lar. E aqui quero deixar assim, uma dica de ouro, tá? Para quem vai pedir, aí vamos lá, processualmente. Vamos lá. O imóvel é do agressor. Imóvel particular dele, a família mora. Ele acha que ele pode agredir, que mesmo que tiver a medida protetiva, ele não vai ser tirado do imóvel. Vai. Olha que legal. Tá? Nós temos já decisão, várias decisões, aliás, sobre isso. Por quê? Porque é o ambiente de moradia familiar. Então, é ele que tem que ser afastado. Depois, na questão do divórcio, aí sim, aí ela vai ter o prazo para sair da casa com os filhos. Mas enquanto houver a medida, ela fica no imóvel. Como também a questão da locação. Se este homem saiu da casa por razão de violência doméstica, ele não pode pedir aluguel para ela na partilha de bens. Porque ela está usando o imóvel exclusividade. Ele pode pedir a venda de forma compulsória, mas o aluguel não vai ser deferido para ele. Porque e ela poderia alugar? Ela vai ficar no imóvel. Não pode alugar também. Não pode alugar. Tá. Mas ela vai ficar no imóvel morando e não vai ter que pagar aluguel para ele. É um instituto meio diferente, né? Porque não se confunde com o usufruto, não se confunde com os outros, né? Exatamente. É uma posse provisória. É dela. Legal. Em razão da violência. Legal. Tem que provar daí da violência. Então, essa é a corriqueira, né? O que mais tem. Depois, é a suspensão do porte de arma e a entrega dessa arma para as autoridades, se ele tiver, né, escrito. E não importa se essa arma é uma arma para caça, né, esportiva, ou a arma mesmo que ele tem ali. Então, vai ser retirado o porte e a posse de arma dele. Uma das coisas que as pessoas também não sabem, mas está na lei, é que para a suspensão da convivência com o filho, tem que vir de forma específica. Então, quando vem escrito lá, suspensão, não pode se comunicar e ficar afastado dos familiares. É a irmã, a cunhada dele, a irmã da vítima, a mãe. Porque daí o que ele faz? Ele não conversa com ela, ele vai pegando aqui a galera, né? Pra minar a situação. Sim. Então, ele não pode conversar. Mas a suspensão de convivência com o filho vai depender de perícia técnica, multidisciplinar, para verificar o seguinte: ele agrediu o filho, eu, Alexandra, tô falando da Alexandra, acho que aquele que agride a mulher, ele agride o filho indiretamente, mesmo que ele não ponha a mão no filho. O filho vive num ambiente, então ele não pode, se ele não proporciona naquele momento um ambiente sadio pro filho, que tá lá na Constituição, que é a obrigação, no artigo 227. No mínimo psicologicamente, agrediu, No mínimo né? psicologicamente, ele não serve, então, para ficar com o filho em outros ambientes, que não for um ambiente assistido, vamos dizer assim, né? Porque ele pode causar outras questões nessa criança. Mas precisa de uma... Então, essa palavrinha familiar não entra o filho, porque existe artigo próprio para o filho, para essa suspensão de convivência. E uma outra situação é a possibilidade de pedir os alimentos, na própria medida. Alimentos deferidos tanto para o filho quanto para ela, na própria medida. É que a juizada não gosta muito de dar, porque eles falam que é no âmbito civil. Vou discutir porque não tem divórcio ainda, para o pessoal entender, não tem divórcio. É na Maria da Penha que a gente tá falando. É só medida protetiva. Na protetiva. Só que numa protetiva, o que ele faz? Como forma de violência também. Ele começa a colocar as contas no nome dela, deixa de pagar a conta, aí você tem que entrar com uma ação civil lá para discutir isso. Tem que entrar na vara da família para discutir isso. Quanto tempo isso vai demorar? No Brasil já teve uma estatística que uma mulher para receber uma pensão completa demora 763 dias. Quase 2 anos a mais aí para discutir. Então, é muito complexo. Então, o ajuizada da violência, quem tem comarcas que têm varas de violência doméstica, pode sim deferir um alimento. Mas como vai ser cobrado? Igual, pela execução. Só que, se houver revogação da medida, revoga os alimentos. Então, você tem que entrar com a ação, né, procurar um advogado de família e já entrar com a ação. E como é que tá isso na prática? Tem sido concedido? Não. Não, né? Não. Muito difícil, né? Existe essa resistência. Muito. Outra coisa, existe o protocolo de risco. E esse protocolo de risco, você pode já falar para os juízes. Olha aqui, ó. Existe uma partilha de bens, uma discussão de partilha de bens. É um protocolo de risco. Partilha de bens, uma pessoa mata a outra por conta de 100 mil reais, 10 reais. Por conta, é um dos requisitos de protocolo. Sim. Usar também o protocolo de julgamento por perspectiva de gênero. Tem que avisar o juiz, olha, o CNJ já deu a resolução. Desde 2023, você tem que olhar para essa mulher. Quem é a mulher? A Maria dos Santos. É a Maria dos Santos, não é a Marias. Quem é essa mulher? É uma mulher da periferia, que tem um filho autista. Sim. Ele tem que olhar para ela. Não é mais o homem médio, porque quem é o homem médio?
um homem branco, né, da classe média. Então não atende, tem que olhar isso. Então eu sempre começo as minhas petições, sempre quando vai se tratar, seja de um divórcio ou de uma medida protetiva, esse olhar direcionado para isso. Então essas são as principais, tá? Uhum. Ale, em relação ao trabalho, especificamente ao trabalho, que a mulher que está sofrendo violência doméstica, acontece a medida protetiva, e aí tem um aspecto trabalhista, porque ela está desconfortável ali e tudo mais. O ordenamento jurídico protege a mulher na relação trabalhista em vários aspectos. A Constituição diz que vai proteger o mercado de trabalho da mulher. A lei de licitações não desempate. A empresa que prevalece a igualdade de gênero desempata. Então tem vários fatores no ordenamento jurídico que favorecem essa igualdade e a proteção à mulher. E como é que é a Lei Maria da Penha? O que acontece? Olhando para esse lado da violência, e a mulher precisa ser mantida no trabalho, e aqui eu vou, né, dar um spoiler aqui do meu depoimento. Eu sou uma pessoa que foi vítima de violência doméstica, por isso o meu olhar e meu trabalho para essa área. Eu sofri violência doméstica por 7 anos. E uma das coisas que, assim, não tínhamos esse olhar para a mulher no trabalho. Por quê? Porque a vítima é invisível. Se eu chegar roxa, né, no trabalho, como já aconteceu, e a pessoa, ninguém pergunta pra mim o que aconteceu. Sabe que eu apanhei. Vai virar a fofoquinha do café. Mas ninguém vai vir me acolher. Então hoje tá até um pouco melhor isso. Mas eu fui dispensada. Eu fui mandada embora. Exatamente porque eu tinha feito uma medida protetiva. E porque eu tinha que comparecer na delegacia. O meu chefe da época falou assim pra mim, eu vou te dispensar. Eu tinha 4 anos de empresa. Eu vou te dispensar porque eu não preciso, depois eu vou ter que reconhecer o corpo. Vai me dar tralho aqui na porta. A definição da falta de acolhimento. Exatamente. Hoje não. Hoje elas podem, inclusive, ser reiteradas. Inclusive, ser afastadas por 6 meses com salário para poder, né, ser acolhida e conseguir resolver. Tem uma certa estabilidade. Tem uma certa estabilidade. Não só isso, se elas são funcionárias públicas, elas têm o direito de escolher o lugar que vai trabalhar. Isso. Remoção, né? Remoção de lugar. Remoção pode pedir. Isso também a gente tem que falar, porque falando dessa parte pública, a criança que está no colégio público, seja estadual ou municipal, também pode pedir a transferência e vai ser-lhe garantido uma vaga no lugar que essa mulher for morar, com a família, ou se ela for mudar de estado ou qualquer coisa. Tá? Então isso é muito importante. Mudou esse olhar. Então hoje nós temos já, inclusive, decisões em que a mulher pode ser reiterada. Legal isso, né? Nossa, excelente. Um avanço fantástico. Porque você concorda que se a gente tá nesse momento, a gente não pode se mandar embora? Porque você não vai conseguir trabalhar igual você trabalhava também, com todo afinco, talvez. Sua cabeça não tá boa. Não tá. E isso daí também, né, no Instituto Patrícia Galvão, que é um site que você vai encontrar muitas questões estatísticas e tudo mais, e ela trabalha muito a violência contra a mulher, lá fala sobre isso. Inclusive sobre que as mulheres têm um impacto gigantesco na sua produtividade em razão, né, dessa carga emocional que elas vão carregar. Eu faço palestras em muitas empresas e depois do compliance de gênero, que foi, né, obrigatório, e canais de denúncia dentro das empresas para a violência, e na pandemia isso ficou muito evidente, né? Por exemplo, a Magalu, que trouxe, né, um tutorial de maquiagem. Aí você pode falar que você está, né, ouvindo vai fazer uma compra, clique aqui, faça sua denúncia da violência. Isso trouxe para as empresas uma responsabilidade social. Isso é uma forma de responsabilidade social. E quando você tem lá a lei Lei Geral de Proteção de Dados, compliance, você vai passar na frente também. Porque as pessoas vão contratar a sua empresa, porque a sua empresa tem um olhar para a mulher. Então é a sociedade olhando mais para esse aspecto, protegendo mais a mulher nesse aspecto. Sim. Muito bonito, né? E assim, Lê, por tudo que a gente falou, talvez o nosso ouvinte ainda esteja meio confuso em relação ao tipo de relacionamento. Porque tá dando a impressão ainda de que é mulher e marido e essa relação de violência. Essa Lei Maria da Penha se aplica de forma mais abrangente do que marido e mulher? Por exemplo, primos que moram no mesmo lugar, tio e sobrinha, como é que é isso? Nós temos lá, a lei também fala sobre isso, tá? Os contextos que vai ser aplicado a Lei Maria da Penha. É para cônjuge, né, casados, marido e mulher, para união estável, companheiro e companheira, ou, né, parceiros do mesmo sexo, não tem essa questão, essa diferenciação. E também para a relação íntima de afeto. O que é relação íntima de afeto? O namoro, o ficante, até o cara que conheceu no Tinder uma noite nada mais, e até mesmo a questão de colegas de trabalho, tá? Já temos aí decisões utilizando por analogia da medida protetiva para afastar o colega de trabalho por qualquer coisa de perseguição, assédio um pouco mais apurado aí. Tá, já temos essa situação. Você viu aquele caso do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania? Sim. Teve uma questão envolvendo aí, né? Relação de trabalho. Exatamente. Envolve a Arielle Franco, que é a irmã da Marielle Franco. Um assédio
sexual ali. Parece que né? Teve. Corajoso, né? Eu vou É uma fofoca, mas é recente. Mas é recente e o povo gosta de saber. Gosta. E eu falo assim, nessa a gente for pedir, se ela fosse pedir uma medida protetiva, eu vou trazer o caso da Ana Hickman, não do Alexandre, mas lá atrás era de um fã. Que não tinha nenhuma relação com ela de intimidade. Era só uma pessoa que perseguia. Aquele que invadiu o quarto. Que invadiu. E ela tinha uma medida protetiva contra ele. Aliás, é dela e de uma outra menina de 13 anos que foi perseguida também. Que foi o crime de stalking. Se valendo dessas duas pessoas, dessas duas figuras. Sem nenhum tipo de relacionamento íntimo. Porque a lei fala de relacionamento íntimo de afeto. Mas vamos puxar por analogia, é uma lei que coíbe violência contra a mulher. Então a gente pode trazer para esse âmbito e dizer, olha, eu preciso disso aqui. Era uma adolescente na época, uma das meninas, né, do caso, em que ela foi perseguida. Ela tinha 13 anos. O rapaz na época tinha 16, ele perseguiu. Ele perseguiu num tanto que a família teve que mudar de casa, o cara teve que mudar de trabalho, o pai, porque ele mandava mensagem no trabalho do pai, mandava para ela assim, eu vou te matar e vou mandar as vísceras para sua mãe. É loucura, né? Enfim, isso aí a gente entra no campo da psicopatia, das patologias, aí é outra discussão. Mas a gente vai encontrar esse tipo de situação. E até mesmo, eu não sei se vocês se lembram daquela procuradora de registro, que ela apanhou dentro do gabinete. Ela estava trabalhando, né? Os procuradores do município. Foi um procurador, parece que não aceitava ela como chefe. Ele já também tinha um comportamento machista com outras mulheres. E ele agrediu e ela conseguiu uma medida protetiva também. Tudo bem que ele tá preso, né? Mas ela foi lá, fez boletim de ocorrência, vai que ele ficava solto. Porque ele foi dado como incapaz, né? Então, naquele caso da Ana Hickman, se o cara não tivesse morrido, ele ficaria sujeito às medidas protetivas, por exemplo, da Maria Penha. Ficaria. Ele já estava, né? Mas ele descumpriu. Quando ele invadiu lá o quarto. Muito legal, né? E quais são os direitos da vítima durante o processo judicial, enquanto está rolando o processo? Bom, primeiro que ela tem acesso à justiça de forma gratuita. Ela pode ir sem... Mesmo que ela tenha grana. Mesmo que ela tenha grana. E ela pode ir direto ao fórum, né? As varas criminais ou varas de violência. Com quem que ela fala? Para dar uma dica para os nossos ouvintes aí, que pode ter muitos que estão sofrendo violência, né? Antes também não tinha no hall de atendimento da OAB, agora tem. Então ela pode procurar uma casa da advocacia também. Que hoje nós já temos o atendimento, né? Inclusive tem um projeto muito legal do OAB por Elas, que na própria delegacia a mulher já tem toda a orientação. Por quê? Qual o medo de fazer o boletim de ocorrência? Legal. Ficar sem os filhos, o que vai acontecer com ela. Então ela tem esse medo. Então a OAB tem esse projeto. Aqui em São Paulo a gente tem várias comarcas. E aí ela vai conversar com alguém, atender ela ali no fórum e vai pedir, né, como que ela faz a medida protetiva. Então ela pode fazer o boletim de ocorrência direto na delegacia e sem a presença do advogado. Mas eu sempre sugiro que tenha. Por quê? Porque a hora que sair a publicação da decisão, nós somos intimados mais rápidos do que a mulher que está sem assistência jurídica. Porque até sair a decisão, até que ela seja intimada pelo oficial de justiça, seja para a revogação da medida protetiva, ou seja, para a concessão, tem um tempinho aí. Então é importante. Ela tem direito a ter acesso a todos os andamentos. E isso, eu vou até repetir aqui o que eu ouvi do professor Rogério Sanches Cunha, que diz assim, né? O que a vítima espera da justiça e o que a justiça entrega. Porque vocês lembram daquele caso da cabeleireira que tinha uma medida protetiva, ele estava preso e ela não foi informada da revogação da medida e que ele seria solto. Ele foi lá e a matou. Se ela soubesse, ela teria tido, né, outro comportamento diante essa situação. Então a mulher ela precisa saber todos. E fora ser assistida por um advogado, né, da defensoria durante a audiência, ser ouvida em sala especial, sem a presença do agressor. E muitas das vezes, quando a gente tá eu falo, né? Tá na lei. E às vezes a gente tem que lembrar o juiz que tá na lei. Vai fazer uma audiência virtual, eu pedi para que ela não estivesse na presença do agressor. E ele falou assim, mas é virtual, doutora. Entende? Não vai acontecer nada. O fórum protege, aqui não vai entrar. Não é a questão só da agressão. É só a mulher estar no mesmo ambiente que o agressor dela. É uma questão psicológica. Então não é só porque doutora, é virtual e tá na lei. Daí você tem que lembrar e o promotor pede a palavra. Não, a doutora tem razão, pode colocar em sala simultânea, né? Põe em outra sala ou o agressor sai da sala. É isso. A gente tem que toda hora relembrar que nós temos e não é um privilégio. Isso não é privilégio da mulher. Isso é um direito dela. Um direito da dignidade Conquista, dela. Né? Exatamente. Então ela pode ter o advogado dela. Muitas vezes ela tem vergonha de ter um advogado particular. Ela vai até o fórum, lá tem a defensoria. Isso, que vai fornecer um advogado gratuito para ela. Exatamente. Perfeito, né? E eu prefiro que elas tenham. Sejam assistidas sempre. Sim. E o agressor, hein? Porque a gente fala muito da vítima,
Tem agressores doentes, como você falou, psicopatias e tal, Sim, que merecem ser tratados, né? Que tem que ser Sim. tratados, que é uma doença. sim. E outros que também têm diversos problemas ali, sociais. Quando não, Como eles olhar- foram agredidos também. Como olhar para esse agressor também com um olhar mais acolhedor? Isso. A lei também fala sobre colocar o agressor nos grupos de apoio. A questão é, esse agressor vai? Acho que na prática não. E os psicólogos falam que um tratamento imposto, né, impositivo para ele, não tem validade. Ele tem que estar aberto para ser tratado. Né? Compulsoriamente, você falar que ele tem que fazer um tratamento, é muito difícil. Mas a obrigação de comparecer nos grupos de apoio, sim. Isso pode, sob pena de, né, não ter a convivência com os filhos, sob pena de multa. O juiz pode fixar Pode isso. pode fixar. Eu conheço um caso que ele mandou a pessoa voltar a estudar, porque que faltava ali para ele voltar a estudar. E matriculou ele de volta num curso técnico que ele já fazia. E a mulher falou, e a vítima falou, ele é extremamente inteligente, só que não sabe usar a Dá uma inteligência. oportunidade para ele. Ele foi matriculado e foi estudar e a carga emocional dele melhorou bastante nessa situação. Então, e aí a gente tem que lembrar, eu faço palestras, eu fiz palestra uma vez numa estação de tratamento de água e esgoto. A maioria homens. Aí você vai lá falar de violência, né? Todos os tipos de violência. Então você muda o contexto um pouco. Os caras quase vaiando. Você muda um pouco a forma que você vai falar para acolhê-los. E aí, ao final, foi eu e uma psicóloga, uma amiga minha, e ao final a gente ouviu diversas histórias. Do tipo, olha, eu fiz isso, mas olha, meu pai fazia isso com a minha mãe, aí eu achava que isso era normal. Reproduz, né? Começa a reproduzir. E ali daquele grupo, era um grupo de 50 homens, daquele grupo, a empresa, né, nos avisou que várias pessoas procuraram, querendo saber onde que eles iam, onde que teria um grupo de apoio, aonde que eles poderiam procurar um tratamento, se a empresa poderia ajudá-los. E assim foi. Então veja que a educação e essa conversa, a gente não muda o mundo, mas a gente consegue mudar ao nosso redor. Então essa conversa pode ir além e ajudar. Exatamente. Muito legal. E aí, aproveitando coincidentemente sua fala, qual é o papel da sociedade, de nós, advogados, cidadãos, independente de advogado ou não, na efetividade dessas medidas? Primeiro, ouvir a vítima, olhar para a vítima. Porque quando eu falei que as vítimas são invisíveis, são mesmo. E aí a gente tem um discurso da sociedade indignador, né, com toda essa violência, mas um discurso que chancela a violência. Porque a gente tem essa cultura, como eu falei pra você, desde de que mundo é mundo, a gente tem essa cultura de que o homem é dominante para com a mulher. E o que a gente pode fazer enquanto isso? Mudar o nosso comportamento. Sem julgar, né? Olhar para a mulher ali vítima e não dizer, também se ela tivesse tá usando essa roupa, se ela não estivesse usando essa roupa. Porque muitas das pessoas, elas não têm não tem contexto nem de roupa. Elas nem sabem que roupa que elas têm que pôr. Quantas vezes eu já vi pessoas serem impedidas de entrar no fórum porque tá de top, porque ela nem sabe que roupa que ela tá acostumada. Na onde ela mora é assim. Tá? Então a gente não tem que ver. E outra, que infância que ela teve? Eu não posso colocar essa pessoa numa infância na mesma do príncipe, porque experimenta a infância diferente, a infância não é igual. Então não dá é o contexto histórico, social dela. Então a gente tem que olhar para aquela mulher de forma que ela não seja julgada. Mas, por exemplo, as TV Pinga Sangue, que eu falo, né, que explora isso, porque a TV Pinga Sangue, ela gosta do sangue pingando, que ela ganha nisso. Aí começa, 6 horas da manhã, assim, jovem de 20 anos morreu com não sei quantas facadas. Aí você, curioso, quer saber do que ela morreu. Aí vem, você fica esperando a notícia. E aquilo explora, 6 da manhã, no jornal do Edu Guedes, na hora, né? Aí daqui a pouco no almoço, Sônia Abrão dá a opinião dela. E é outra história que as pessoas falam, a medida protetiva não serve de nada. Não, gente, ela serve. A gente tem que fazer medida protetiva. Tem que levar a gente tem que educar o judiciário para que as coisas aconteçam. A gente tem que fazer. Esse é o papel da sociedade. E é o papel da mulher vítima. Ela tem que denunciar. E o papel nosso como advogado orientar da forma correta. Por isso que a gente está aqui, para isso. E como você falou, muito bacana essa iniciativa de ir até a empresa e explicar para os homens, principalmente, como funciona como isso. Funciona. Que muitas vezes não tem nem ideia do que é isso. Não sabe. Por quê? Porque escuta lá a pinga-sangue falando que não adianta nada. Né? Tinha 17 boletins de ocorrência e não resolveu nada. Não. Desculpa, é 17 medida protetiva. Medida protetiva, ela tem 2 finalidades. Cessar a violência e impedir a violência, quando ela faz o afastamento. Tá? É para isso. Se aquela mulher voltou, esse processo encerrou. E não é um processo, é um procedimento. Acabou ali. Volta para uma outra situação de violência, uma outra situação de violência. Ninguém vai fazer nada, porque não virou um processo criminal. E a medida protetiva, ela não é preparatória para nenhum processo criminal e nem para divórcio. Ela é satisfativa. Ela é satisfativa. Resolve ali, acabou. Né? Então é isso que a população não sabe. E aí a pinga-sangue reforça esse tipo de coisa. Sem entender muito o que está por trás. Exatamente. E aí a gente vai assistir a reportagem.
A primeira coisa que a gente fala, morreu no baile funk. É. O que a gente vai falar? Se estivesse na igreja, não tava morrendo. Mas tem dentro da igreja também, como já aconteceu. O exemplo que você falou do pastor, Exatamente. agora há pouco. Então, tá em todos os ambientes. A gente não pode deixar a vítima invisível. Porque é isso que acontece. A gente, como sociedade, deixa a vítima invisível. Mas em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, em briga de marido e mulher, não é pra você ir lá e colocar o seu corpo na frente. É pra você ligar. E eu sempre falo, liga pra guarda primeiro. Depois a PM e o 180 serve para uma investigação. Não é ali. Não adianta você ligar o 180 e falar, tem uma mulher apanhando. Não, você tem que ligar na emergência, urgência. Isso é importante. Para 153, que é a guarda. E 190 depois. 190, por que eu falo 153? Porque a guarda é da cidade. Sim. Seja ela qual for. Então, se eu falar assim, olha, eu estou aqui na frente do Laurão, tô vendo uma mulher batendo. Pronto, o cara sabe onde é. A PM cai numa central, a central vai ver. Aí, onde que é? Aí demora pra chegar. Então, primeiro guarda, depois PM, por último 180 para a investigação. Porque o 180 gera lá em Brasília, pode fazer anônimo, e aí se tem criança, vai vir para o Conselho Tutelar, para a DDM, vai ter uma investigação, e aí vai ter os procedimentos. Então, o nosso papel como sociedade é não fechar os olhos. E o do Estado, hein? Porque, pelo visto, o Estado está mais omisso que a sociedade, né? Sim. O Estado, nós temos um problema muito grande. A resistência na aplicabilidade da lei. O machismo estrutural lá dentro. Acabou. Eu falo, eu já tive debates com delegados e delegadas, eu falo, façam o boletim de ocorrência. Até porque existe o princípio da vulnerabilidade da mulher e o princípio da fala da mulher. O que a voz da vítima tem força. Então, mas eu acho que não era. Como eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa que me procurou e falou assim, eu fui fazer um boletim de ocorrência e porque o rapaz, ele gravou nossa relação sem eu saber e colocou na Deep Web. A mulher falou assim, eu nem sei o que é Deep Web. Então, se a delegacia não sabe, não está preparada para os termos que nós temos hoje, precisa. A lei Maria da Penha, e inclusive, quando foi condenado o Brasil, uma das orientações era treinamentos contínuos e específicos para estas pessoas que vão estar ali no atendimento. Então, alguns municípios, por exemplo, em Indaiatuba, que eu sou de lá, tem o Caminho das Rosas. O que é o Caminho das Rosas? Não é um lugar que a mulher vai. É um programa de humanização do atendimento pelas portas do município que elas entram. Seja segurança, saúde. Então, por exemplo, se ela educação. A criança dorme quando ela chega. Eu fiz mestrado em educação e uma das falas foi essa. A criança dorme. Por que ela dorme? Porque ela passou a madrugada inteira tentando tirar o pai de cima da mãe para não morrer, né? Então, quando ela chega na escola, é o lugar que ela tá relaxada, que não vai acontecer nada. Então, a gente não pode olhar também para a criança como criança problema. Porque qual é o ambiente que essa criança está vivendo? Um ambiente de violência. Então, onde que ela vai se extravasar a violência? Na escola. Porque é o lugar que ela é pertencente. Na casa dela nos pertence, que quem manda é o pai, é o agressor. Não é? Então, aí o que acontece? Falta muito treinamento. Quando não tenho nada contra, isso é uma gestão, mas a delegacia não tem efetivo suficiente. Muitas das delegacias não são 24 horas. Não tem delegadas. É o delegado. Então, ela foi estuprada, ela vai ter que contar para um outro homem, o que é ruim. E aí ela não vai contar tudo o que aconteceu. Né? É muito constrangedor. E não tem efetivo, empresta-se da prefeitura. Aí costumam colocar aquele que dá problema para atender. E ele vai fazer o julgamento dele do senso comum. Porque ele não tem nenhum tipo de treinamento. Senta aqui e digita o que ela falar para você. Mas não é assim que tem que ser. Então, eu até me disponibilizei várias vezes. Eu já fiz vários treinamentos com pessoas, né, do município. Já treinei a guarda. Porque é uma pergunta muito recorrente de PMs e GMs chego lá e ela não quer fazer mais a denúncia. Eu falo, leva pra delegacia. O seu papel é proteger aquela vítima. Porque você vai virar as costas, o cara pode matar. Sim. Como já aconteceu. Então é isso. É treinamento, né? Ale, e na divisão de bens, no eventual divórcio depois que eles tenham, como é que fica? Eles têm algum prejuízo a mais do que o normal? Ou segue o Código Civil, não, segue o barco igualzinho? Segue o regime, porque hoje a gente não tem mais a questão de a culpa pela separação, nem o abandono de lar, né, dito como era antigamente. Então vai seguir o regime de bens. A única diferença é que se for o particular dele e houver uma violência, a mulher vai poder ficar na casa por um tempo. Se for para ela comunhão parcial de bens, que tem que dividir, ele não pode pedir aluguel. Perfeito. Só isso. E a indignidade? Tem? Se ele matar a mulher, sim, tem. Ele vai participar do inventário dela? Ele vai ser indigno. Vai ser excluído, então? Vai ser excluído. Então, e tem que ser. Tem que ser, claro. Não tem como. Isso acontece no INSS, acontece em todos os âmbitos. Exatamente. Não vai ter o direito, vai ser indigno. Perfeito. Eu estava pesquisando aqui, pra gente conversar, tem um projeto de lei, parece, PL 1977-2024, nem sei se está ainda em andamento, se foi arquivado,
ele propõe que no caso de denúncias de violência doméstica, o agressor perca o direito à parte dos bens acumulados no casamento. Eu não sei se você viu, vi. depois eu te Não mando vi, isso depois aqui. você me manda que eu quero É um projeto estudar isso. ainda. Seria ideia É legal, não é a interessante, ideia? né? Eu Interessante. achei super legal. Sim. E direito de habitação, tem? Ou só aquele que você falou Não, da posse só provisória? Só da posse, isso, a próxima. Ela vai ter o direito de habitação até a venda do imóvel. Tá. Não vai ser para vitalício, né? Como se fosse no inventário, por Isso, exemplo. isso. Não. É. Vai ter só a posse até que venda. Perfeito. Eu achei uns dados não é o que você falou, daquele instituto que você falou de pesquisa, Patrícia. Galvão. Eu peguei na UEL, na Universidade de Também, Londrina. sim. Mas foi o que eu achei ali, não conheço. Laboratório de Feminicídio. Achei bem legal esses dados aqui que eles forneceram. Até agora foram 750 feminicídios consumados e 1.693 feminicídios consumados e tentados em 2024. Em comparação com 23, em São Paulo, por exemplo, o feminicídio aumentou 101 casos em 2023 para 132 em 2024. Então aumentou 31 casos de um ano para o outro, de feminicídio, morte de mulher, razão de violência. E esse percentual acontece no país inteiro. Sergipe aumentou 171%, Tocantins e Amapá 150% e 100%, respectivamente. E a pergunta que eu, até para, não tem brincadeira, mas para dar uma descontraída é, que show da Xuxa é esse, né, Lê? Que show da Xuxa é esse? Na realidade, a gente vai pensar da seguinte forma. Hoje, esses casos estão notificados, fora os que não são notificados. Fora os que não são enquadrados como esse tipo de violência. Então, a gente tem aí muita informação e é por isso que a mulherada hoje está, sim, registrando. Ah, mas agora aumentou. Eu acredito, assim, que sempre a violência sempre teve. Se a gente parar para pensar, há um tempo atrás, essas mulheres que, né, davam problemas, como, né, dito, eram internadas como loucas em manicômios. E esse homem ficava cuidando toda a administração do patrimônio, inclusive do patrimônio dela. E isso mudou. Porque a gente não tem mais esse momento de dizer que a mulher é louca o tempo todo, né? Então isso mudou. Então quando ele faz o que agora? Ele mata? Extermínio de mulheres. Isso a gente tem, sim. Mas é que está... sempre a violência sempre teve e agora está sendo mais falada. Existe hoje estudos sobre isso, estatísticas sobre isso. Mas eu repito, é o que está notificado, fora o que não está, e é muito maior. Então, por esse raciocínio, talvez haja uma tendência de quanto mais a mulher se empoderar, sim, maior vai ser o número de feminicídios, talvez. Não, eu acho que a violência, porque, ela... conforme a mulher vai crescendo, os homens vão querendo suprimir. Exato. Porque a gente tem, né, uma questão do domínio. E aí uma questão muito forte e religiosa sobre isso. Porque no mundo antigo, quando a mulher foi submetida ao homem, é por isso que tem que o homem, né, a mulher é submissa ao homem. Na realidade, essa palavra é sobre a mesma missão. E quando a gente fala de mesma missão, a gente vai lá para o Código Civil e diz que a administração desse lar conjugal é igual. É a mesma missão. Sim. Educar os filhos é a mesma missão. Só que as pessoas usam uma frase sem contexto para virar um pretexto. Então, eu matei porque eu estava me defendendo. Não tem mais. Hoje também a questão da defesa da honra. Isso que eu ia falar. Né? Não temos mais isso. Tivemos pessoas absolvidas no tribunal do júri. Sim. Por estar alegando legítima defesa da honra. Exato. Foi traído, eu posso matar. Igual o primo Basílio do S.M. Queiroz. Exatamente. Que a gente falou. Posso matar. E vou dizer, eu fiz um estudo, né, para um processo e eu fui ler uma decisão de uma menina de 14 anos lá em São Paulo, que ela estava 2 horas da manhã na rua, indo da casa de uma amiga, voltando para casa dela, foi estuprada e o cara foi absolvido porque a juíza, mulher, disse que o que uma menina de 14 anos estava fazendo na rua porque ela já estava acostumada. Uma juíza. Uma juíza. Então, isso é o machismo estrutural. E nós, mulheres, machismo é um padrão social. Não tem de homem, não tem de mulher. Tem um padrão social da onde a gente veio. Então, a gente é machista, mulher principalmente, quando a gente fala que os homens não dão conta de cuidar dos filhos. Que é o que eu escuto quando uma mulher senta na minha frente e fala assim: ah, mas eu não quero que ele tenha direito de dormir com a criança. Mas como era a sua rotina? Ah, ele buscava na escola, ele dava banho, ele dava janta. E por que agora vai ser diferente? Ah, não, mas é porque a mãe tem que ficar, né? Aí a gente vai entrar no papel da sociedade que coloca a mulher nesse, né, multitarefa. Não, é a mulher cansada mesmo, né? Porque tudo é pra mulher. Ela que tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar. E nós temos que ser muito boas. Se a gente não for boa, tem que ser boa mãe. Aí eu fico esperando qual o momento que eu vou receber. Eu tenho 3 filhos, né? Qual o momento que eu vou receber o meu certificado de honra ao mérito, né? Porque você tem que ser boa mãe. É isso, é um padrão social, não tem jeito. Interessantíssimo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Respondendo a sua pergunta. Temos que nos capacitar cada dia mais. É isso aí. Tem que empoderar cada dia mais. E o Estado também, né? Não só a gente, o Estado também. Sim, tem, exatamente. Não liberar na custódia. É isso aí. Ale, eu queria terminar com uma frase, depois te passo a palavra, mas uma frase que eu peguei no julgamento da DC-19, do Aires Brito, que foi o relator do processo. Ele falou, olha que bonito, né? Ele falou, o grau de civilização de um povo se mede pelo grau de proteção das mulheres, né?
Então o povo é mais civilizado quanto mais protege suas mulheres, né? Que é o yin daquele povo, né? Que é o acolhedor, é a parte feminina, né? É muito bonito isso, né? Sim, exatamente. Muito sensível do ministro. E aí, assim, falar que foi uma delícia, aprendi muito com você. E tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aí também vai aprender demais, né? Advogados júniores que estão precisando se capacitar também, é importante. Isso aí. Você é mentora deles também, então Me é importante. segue lá que eu dou altas dicas. Arroba Alexandra, com XS, Alexandra Manuel Garcia. Manuel Garcia, segue lá. Vai ter um monte de seguidor, né? Mas tá precisando demais. Sempre tá precisando demais. A gente precisa sempre capacitar alguém. Ale, foi uma delícia. Obrigado pela presença. A palavra tá com você. Espero que você volte várias vezes. Esse tema para mim é muito importante. Como eu disse, né, durante aqui a minha fala, eu sofri violência doméstica por 7 anos. Tinha a síndrome da mulher maltratada, achava que, né, tava tudo bem, era isso mesmo. Ele me batia, depois ele me convidava para tomar um café e eu falava, olha, o que eu estou errada, né? Porque olha que pessoa gentil, ainda me levou a tomar um café. Apanhei ainda, né, ganhei um café no final. Mas, da mesma forma que eu consegui sair desse ciclo de violência há quase 20 anos, outras mulheres, você que está me ouvindo, se você conhece alguém, né, que tá passando por isso e que acha que não tem saída, tem sim. Tem saída se qualificando, o direito me salvou, eu fui para a faculdade, aprendi muito e não coloquei a minha história numa gaveta, eu simplesmente levei a minha história para frente para empoderar outras mulheres e mostrar para elas que há sim a possibilidade de sair do ciclo de violência. Quero só agradecer, César, e fico aqui sempre à sua disposição. Foi um prazer. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Abraço.